Iniciando o nosso Trem das Sete podcast. Agora falar sobre o risco de diabetes do nosso presidente da República. André Massari, nosso filósofo e amigo do antigo e, por enquanto, inativo Hangout do Pudim, fez uma conta muito interessante. Ele disse, se nós pegarmos na lista de alimentos do nosso presidente, esses alimentos necessários para a saúde, como sagu, chiclete, leite condensado, só de leite condensado dariam 14 triplex do Guarujá, do Lula. Ou seja, é mais saudável, para não ter diabetes, um presidente corrupto ter triplex ao invés de leite condensado. 18 milhões em leite condensado. Não, estou fazendo conta errada aqui. Quase 2 bilhões, 1 bilhão e 800 milhões de reais de alimentos. E 15 milhões de reais em leite condensado. Isso, correto. Como vocês sabem, podcast não tem edição. Então, se eu erro, eu me corrijo aqui em tempo. Gente, 15 milhões de reais em um ano em leite condensado, mesmo que o cara tenha aberto uma fábrica de pudins de laranja. Eu acho que não gasta tudo isso em pudim. E não sei, de repente, mas a loja da Copenhague do Flávio, a Copenhague que entrega, né? O Flávio não fabrica chocolate com leite condensado na Copenhague também para vender, né? O que eu quero falar com isso para você que está me escutando? Que muitas vezes eu ouvi durante a campanha a crítica de um custo de um jantar do STF com lagosta. E todo mundo achou um absurdo. STF com lagosta. Bom, nós estamos falando da Suprema Corte de um país que este jantar com certeza não é um jantar feito no boteco e nem no restaurante da esquina. Provavelmente foi uma solenidade, um jantar específico, dependendo do tipo de pessoas que estavam ali. Então, seria normal, por mais que não muito moral, levando em consideração a realidade geral do nosso povo, que um jantar de uma Suprema Corte tivesse lagostas. Eu nunca comi lagosta, mas nunca comi, até quando eu podia comprar, porque nunca me atraiu, mas eu nunca comi lagosta. Mas enfim, a gente viu muita crítica em cima do jantar do STF com as lagostas. E a gente pega agora, só num ano, 15 milhões de reais em leite condensado. Por mais que o nosso presidente goste de passar leite condensado num pão. E aquela velha história, o Palácio do Planalto não se pronunciou sobre o questionamento. O Palácio do Planalto nunca se posiciona, nunca se pronuncia em relação a nenhum questionamento. Querem culpar a Pfizer por querer favorecimentos e regalias no contrato na venda de vacinas, sendo que ela não fez nada de diferente que qualquer outro laboratório faria. Nós estamos com toda a população sem ser vacinada e sem previsão de quando, de fato, a vacina de forma eficaz vai começar a ser dada no Brasil. Não bastando pessoas morrendo sem oxigênio nos hospitais, inclusive recém-nascidos. E essa militância psicopata, doentia, minimizando, ridicularizando a morte e a dor das pessoas. São falsos moralistas que estão preocupados, na verdade, com a vida dos outros. São neonazistas metidos a religiosos, se utilizando do manto cristão, quando, na verdade, são genocidas, xenofóbicos, pessoas odiosas. E o mais triste, pelas pesquisas, a gente pode considerar que 30% da população é assim. De cada 7 brasileiros, 3 são esses doentes e não querem se curar. Quando você chama para o bate-papo, quando você chama para a conversa, quando você mostra o absurdo, eles ainda saem debochando. E a cara de pau
de quase 2 bilhões, 1 bilhão e 800 mil reais de despesas de alimento no Planalto. Dinheiro para o auxílio emergencial não tem. Arrego para os bancos, isenção, perdão de impostos para Neymar. Isso aí tem. E eu até compartilhei no meu Instagram uma charge que dizia o seguinte: o PT colocou a gente nesse buraco. Aí o cara responde pro Minion que fala isso: e vocês resolveram tapar o buraco com merda. E é exatamente o que a gente está vivendo hoje. E o que mais dói é ver gente na cara dura defendendo este animal, este criminoso. Hoje mesmo eu estava falando com a minha mãe disse: tá, mas quando é que vai tirar ele de lá? Eu falo assim, ó, ninguém para pensar. Eu acho engraçado isso, né? Os bolsonaristas eram os primeiros a dizerem isso. Ah, se não der certo a gente tira. Tá, que lindo falar isso, né? Ninguém para pensar que se falava impeachment da Dilma desde o primeiro mandato dela. E que foi um custo, e mesmo assim o impeachment foi no tapetão. Hoje todo mundo tem consciência que foi feita uma baita de uma manobra judicial assim para poder tirar a Dilma, para poder empichar a Dilma. Porque se não tivesse sido feita a manobra que foi feita, ela tinha terminado o mandato dela. Aí vocês não se dão conta que vocês dão o cargo máximo da nação. Abaixo de Deus está o presidente da República. Vocês botam um cara com autoridade máxima num país e pensa que a gente vai tirar esse cara em 24 horas. Não, gente, não tira. Não tira. O discurso de falar impeachment, ir pra rua pedir impeachment, não é só um direito democrático, não. É uma coisa extremamente válida, é um exercício nosso de cidadania, mas que no fundo, só serve para enfraquecer o cara para a próxima eleição. Torcer que pelo menos ele não seja reeleito. E se for reeleito, aí sim, não tem a força nem pujança para terminar o segundo mandato e ser empichado no segundo mandato. Mas esse mandato, assim, ó, se a gente for pensar racionalmente, não for pensar com fígado, esse primeiro mandato dele, ele vai até o fim, cara. Para ele ser empichado, tem que acontecer assim, ó, uma caca muito grande, muito grande. Seria mais fácil se ele fosse um ser humano com vergonha na cara, se ele fosse um ser humano com amor próprio, se ele fosse um ser humano com dignidade, se ele fosse realmente um gestor preocupado com a nação, seria mais fácil ele pedir uma renúncia. Mas isso ele morre, mas não pede, pode ter certeza. Tanto que todo mundo ataca o Dória, e deixa aqui a ressalva que eu tenho as minhas resistências em relação ao Dória, mas todo mundo ataca o Dória, que o Dória traiu o presidente. Na verdade, o Dória não traiu o presidente. O Dória só manifestou, como o Witzel também no Rio de Janeiro manifestou, o interesse de concorrer em 2022 para a presidência da República. Foi o cara manifestar que ele tinha o interesse de concorrer em 2022 para a presidência da República, que o cara virou traidor, que o cara virou comunista, que o cara passou a não prestar. E o presidente começou uma campanha atentando à honra do cara. E agora, né, e o Dória também não é santo, porque é um dos primeiros a politizarem também a questão da Coronavac, e agora eles ficam nessa queda de braço de quem é o pai da vacina, de quem pertence à vacina, de quem pagou pela vacina. E a vacina não chega para ninguém, porque está cada um querendo puxar a sardinha para seu lado e as pessoas agonizando, sendo infectadas. Então por isso que eu também tenho as minhas resistências em relação ao João Dória. Entendeu? Por mais que ele tenha feito o que tem que ser feito por um gestor que é cuidar da sua população, fazer jus ao que ele recebe de salário, e foi o que ele fez como governador de São Paulo, no fundo, desde o início, isso está sendo muito politizado. E não dá para saber qual dos dois é mais mesquinho. Se é o presidente da República querendo tomar conta de algo que ele mesmo desacreditava, ou se é o Dória querendo usar essa vacina, que é a salvação da vida de todos, como moeda de troca para uma futura presidência da República.
Mas é muito interessante, né? Falar na vacina. A gente escuta a crítica dos bolsominions que eles querem uma vacina com 100% de eficácia. Mas por que eles querem uma vacina com 100% de eficácia contra um vírus que eles não acreditam que exista? Por que eles acreditam na cloroquina, que está provado mundialmente, pode até matar e não tem eficácia nenhuma contra o vírus, mas não acreditam na vacina que está com um percentual de eficácia superior ao mínimo exigido? É isso que eu não consigo entender a lógica dessa gente. Se é que essa gente tem lógica, se é que esse povo é gente. Bom, meus queridos, esse é o nosso Trem das 7 podcast. Agradeço vocês terem ouvido até agora aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. E vamos orar para que o nosso presidente não fique diabético com tanto leite condensado. E quem sabe, já que os filhos dele gostam de investir em imóveis de milícia, façam essa conta em relação ao triplex do Guarujá e troquem esse leite condensado por imóveis no Rio de Janeiro. Né? Seria muito mais interessante, não é verdade? Você sabe, no fundo você sabe, que a mim tu encontras. Bela tchau.